Primeiro ponto, vamos falar de viabilidade técnica da manutenção baseada na condição. Primeiro ponto. Então, a gente precisa entender o seguinte. Eu não sei se eu estou riscando, mas eu não estou riscando, não. Agora vai, rapaz. A gente precisa entender o seguinte. Primeiro ponto. Falha potencial e falha funcional. Esse conceito tem que estar claro para a gente. Por quê? A falha funcional é a perca da função. É quando o ativo encerra a sua atividade. Ele não está cumprindo mais a função dele. Então, a gente cai de novo na curva PF. Né? Para explicar isso, para ficar bem claro. A falha funcional é a perca da função. O ativo não está mais desempenhando a função. O equipamento não está mais desempenhando a função. E a falha potencial é o sinal. É o defeito identificável. Então, tu vai ter uma falha potencial, né, identificável em algum período da vida útil do equipamento. Então, falha potencial, defeito. Vibração alterada, ruído, temperatura alterada, variação na corrente, variação na tensão. Pode ser também, né? Depende do contexto. Corrosão. Corrosão já seria o estágio avançado, mas vamos lá. Então, coisas que são desgaste, né? No caso, perca de particulado. Então, são sinais, defeitos, coisas que não deveriam estar acontecendo, mas estão acontecendo, mas que não param, o equipamento não para a máquina. O equipamento segue operando. Então, entendendo que é falha potencial, né, são defeitos, a gente precisa entender o que são falhas funcionais. Falhas funcionais são perda de função. Parou. Acabou, não está funcionando mais. Então, por exemplo, motor tem que rodar a 1.800 RPM, não está rodando mais a 1.800 RPM. Motor tem que rodar, não está rodando mais. Né? Por algum motivo, não importa a causa, nesse aspecto para entender isso. Porque o que tu tem que entender é alguma função não está sendo cumprida. Qual é a causa? Não sei. A causa vai ter que identificar qual é a causa. Não necessariamente a gente vai saber. Né? Aí é a questão dos modos de falha, etc. A maneira que a falha se apresenta. Mas vamos lá. Eu tenho a falha potencial, eu tenho a falha funcional. Show, legal. Primeira condição técnica que tem que ser satisfeita. Primeiro, vamos botar aqui. Precisa haver falha potencial. Essa é a primeira condição. Se não haver falha potencial, a primeira condição técnica da viabilidade da manutenção baseada na condição já não está satisfeita. Porque se tu não tem uma falha potencial, tu não tem o que identificar. E tu não tem o que monitorar. Então, primeiro ponto, precisa haver falha potencial. Precisa haver falha potencial. Se não haver falha potencial, não tem como utilizar a estratégia de manutenção baseada na condição. Porque tu não vai ter o que monitorar. Pode até monitorar, mas tu não vai ter o que achar. Né? Então, ela não vai dar um sinal. Então, a manutenção baseada na condição está diretamente ligada ao argumento que toda falha dá um sinal antes de acontecer. Então, entendam, quando um equipamento para, aquilo é uma consequência. Houve uma falha. Né? Então, o argumento é esse. Há um sinal. Desse sinal, tu consegue identificar esse sinal e predizer a falha. Antecipar a falha. Então, se um rolamento aquece, ele está dando sinais de que vai falhar. Ele não falhou ainda, mas ele está aquecendo. Se um redutor vibra, né, isso é uma situação anormal. Ele não deveria vibrar. Então, isso foi um sinal de que existe algum problema. Isso é um defeito. O redutor está vibrando. Eu consigo captar essa vibração, tentar entender
o que está acontecendo ali, estou antecipando a quebra do redutor. Mas lembre-se, ele deu um sinal. Esse sinal precisa existir. Porque se não existir o sinal, a primeira necessidade técnica já não está satisfeita. Então, tu não consegue utilizar a manutenção baseada na condição. Ela acaba não sendo viável. Bom, mas em que circunstâncias, né, isso acontece? A gente pode botar um exemplo onde a falha é muito rápida, como quebra de eixo, alguns eixos. Existem eixos que vão falhar, vai ter uma trinca, e essa trinca, né, ela vai começar a propagar. Mas tem eixos que a grande maioria vai trincar e vai. É muito rápido. Então não dá tempo de tu identificar a trinca e ir lá intervir. Substituir aquele eixo. Né? Se ele está em operação, obviamente. Mas isso não elimina a necessidade de tu fazer uma manutenção preditiva em eixo, dependendo do eixo, dependendo da tua estratégia. Mas eu vou falar disso mais adiante. Então entendam que precisa haver um distanciamento entre a falha funcional e a falha potencial. Esse distanciamento tem um tempo viável. Porque se a tua falha potencial ela é muito próxima à tua falha funcional, tu não tem tempo para fazer nada. Porque dá o defeito e quebra. Dá o defeito e falha. Então aqui a gente entra no segundo ponto, que é precisa haver um intervalo PF entre falha potencial e falha funcional que me permita reagir. Porque senão é a mesma coisa que a manutenção corretiva. A mesma coisa. Né? Então, precisa haver um intervalo. Então, vamos lá. Qual é a segunda necessidade técnica para que a manutenção baseada na condição tenha viabilidade técnica? A gente precisa ter um intervalo PF adequado. Claro que esse intervalo é influenciado pela tua estratégia de monitoramento. Né? Vou explicar isso mais adiante. Mas precisa ter um intervalo. Então, vamos imaginar a seguinte situação. O rolamento aqueceu, quebrou. Então, a distância entre o aquecimento do rolamento e a quebra dele é de 3 horas, na média. Vamos imaginando. Vai fazer o quê? Não vai fazer nada. Não dá tempo. 3 horas não é tempo suficiente. 3 horas é tempo suficiente se tu está olhando um rolamento. Né? Agora, 3 horas não é tempo suficiente quando tu tem 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 rolamentos dentro da planta. Inviável. Então, sorte que não é assim que acontece. Então, se vocês entenderem que precisa ter um distanciamento. Realmente, quando tu vê uma alteração de temperatura, leva um tempo, semanas, né, para te conseguir, antes de que o rolamento quebre, antes que esse defeito ele evolua demais. E a manutenção baseada na condição precisa de retroalimentação para te tentar entender isso. Por isso que a análise é fundamental, eu vou explicar mais para frente. Mas precisa ser identificável e precisa ter um distanciamento. Não pode ser identifiquei e falhou. Então, tem que identificar e tem que ver um intervalo, um espaço, né? Para mim conseguir planejar, né? E dentro do planejamento adquirir o material, programar, executar. Senão, não serve. Né? Não é viável tecnicamente. Bom, vamos lá. Primeira necessidade técnica. Precisa haver falha potencial. Segunda necessidade técnica. O intervalo PF deve ser adequado. Qual é a terceira necessidade técnica? A terceira necessidade técnica é o defeito ou a falha potencial precisa ser identificável. Então, vamos botar aqui, o defeito precisa ser identificável. Identificável.
aplicável. Que coisa linda. Porque não adianta nada existir o defeito e tu não conseguir identificar ele. O teu equipamento, a geometria dele, o design dele não permite que tu consiga monitorar. Né? Ou o sinal que ele dá não é captável. Né? Então, isso é... Ou tu não consegue acessar o local. Até dá sinal, mas tu não consegue chegar, que nem tem algumas questões de painel de subestação. Hoje existem soluções, né? A tecnologia trouxe muitas soluções, mas no momento passado não existia muita solução para alguns problemas. Então, eu entendo que eu preciso conseguir identificar o defeito. Não adianta, mas ele, antes de falhar, ele aumenta a temperatura. Tá, mas eu consigo medir a temperatura? Ele, antes de falhar, ele aumenta a vibração. Tá, mas eu consigo identificar isso? Então, isso também é uma necessidade técnica para a manutenção baseada na condição ser viável. Se eu não conseguir identificar, não adianta nada. Quarto ponto, né? Extremamente importante. O parâmetro da condição precisa ser estipulado. Bom, Bruno, o que é o parâmetro da condição? A gente vai usar a manutenção baseada na condição como estratégia. Então, eu preciso definir o que é uma condição boa e o que é uma condição ruim. Então, eu preciso definir limites superiores. Inferiores, geralmente não, né? Eu estou falando de controle de defeito. Mas, se eu estou falando de monitorar, eu vou monitorar a tensão. Eu vou monitorar a corrente. Eu vou monitorar a temperatura. Eu vou monitorar variação na tensão. Eu vou monitorar vibração. Eu vou monitorar particulado no óleo. Eu vou monitorar alteração no óleo lubrificante. Eu vou monitorar alteração no óleo diesel. Eu vou monitorar particulado no óleo hidráulico. Eu preciso definir o que é um parâmetro bom de vibração e o que é um parâmetro bom de temperatura, o que é um parâmetro bom, né, de análise de óleo, de condição do óleo. Então, para mim monitorar a condição, eu preciso definir o que é uma boa condição. Se eu não consigo definir isso, isso já é também uma não satisfação da viabilidade para a viabilidade técnica. Então, é também uma necessidade. Vamos botar aqui como quarto ponto, parâmetro da condição. Precisa ter o parâmetro da condição. É essencial estabelecer parâmetros de condições específicos para cada equipamento, baseado nessas variâncias de defeito que eu falei. Isso significa definir limites aceitáveis de desempenho e condição que indicarão quando a manutenção é necessária. Então, tu precisa definir limites aceitáveis de operação. Acima de 80 graus não dá para operar. Né? Uma vibração acima de X não dá para operar. Isso são limites de operação. Mas quando tu estiver monitorando, tu vai ter que ter o que a gente chama de limite de segurança. Eu tenho um limite operacional, mas tenho um limite de segurança. Eu tenho que ter uma margem entre um e outro. Então, vamos supor, zero vibração. Né? O limite superior, né? 10 milímetros por segundo, né? Por vibração, por exemplo. Um dos parâmetros. Mas aí eu tenho como minha margem de segurança 7, 7,5, 8. Por quê? Porque eu não posso chegar num extremo. Né? Então, eu preciso estabelecer parâmetros. Exceções, se eu não tiver parâmetros estabelecidos de desempenho, né, do equipamento e também de segurança, eu não consigo estipular isso, é um problema. Então, entendo que o intervalo PF ele não é só para sinais captáveis através de equipamentos, que nem eu estou falando, que estão muito relacionados à manutenção preditiva. Isso se refere também a desgaste.
Então, se eu consigo monitorar a espessura da chapa, eu estou fazendo uma manutenção baseada na condição. Eu tenho uma chapa lá que está sujeita a desgaste. Uma caída, seja o que for, está sujeita a desgaste. Eu monitoro a condição. Como é que eu estou monitorando a condição? Medindo a espessura. E quando chega lá numa determinada espessura, eu substituo. Deixo uma margem de segurança, né? Para eu conseguir programar, planejar e programar, e vou lá e planejo a substituição. É uma maneira de trabalhar. Então vejam, consegue aplicar a manutenção baseada na condição em várias circunstâncias. A gente tem também a perca de número de placa, de revestimento. É também uma manutenção baseada na condição. Então, eu não tenho um intervalo fixo, eu vou lá e vejo, isso tu consegue até montar sistemas estatísticos. Né? Então, é muito interessante, mas tu tem que entender onde é que tu vai usar. Então, manutenção baseada na condição é monitoramento. Então, a primeira, para a viabilidade da manutenção baseada na condição, a gente precisa satisfazer essas 4 necessidades, que são: precisa haver uma falha potencial, o intervalo PF deve ser adequado, o defeito precisa ser identificado e tu precisa conseguir estipular parâmetros de condição. Boas condições e más condições. Né? Parâmetros de desempenho, parâmetros de segurança.